Se você tem notado mais a presença de moradores de rua na cidade de São Paulo, não é impressão. Segundo o censo de 2019, a população nestas condições aumentou 52% em 4 anos. Cerca de 24.300 pessoas vivem nas ruas da cidade. A região central da cidade continua sendo a mais povoada por moradores de rua, com destaque para os distritos da Sé, Santa Cecília e da República. Isso é o Bruno Bosta. Marcha do Coral. Todas as manhãs, Padre Júlio reúne centenas de pessoas em situação de rua para compartilhar um café da manhã, além de roupas e alimentos que recebe. Quem vive a dureza das ruas de São Paulo encontra algum acolhimento nessa paróquia. Hoje completou, valeu pessoal, tenho que ir pro Belém agora, senão não chego lá. Amanhã nós vamos ver o restante de roupa aqui. Valeu? Me ajuda, Thiago. Obrigado. Tchau, tchau. O grande interesse contra a população de rua em São Paulo, e acredito em todo o Brasil, é o mercado imobiliário. Ninguém vai investir no mercado imobiliário em locais onde há grande incidência de pessoas em situação de rua. É o conflito, por exemplo, aqui na Moca. O pano de fundo desse conflito, e na área central, mas em áreas também como Pinheiros, em áreas como próximo do CEAGESP, é o mercado imobiliário. Há grandes e mega projetos imobiliários para São Paulo. E a população de rua é um entrave, porque causa problemas para que as pessoas se interessem e invistam nesses megaprojetos. O principal problema de saúde é estar na rua, é estar na intempérie, é não ter proteção, é não ter o seu próprio lugar para dormir, é não ter a sua intimidade respeitada. E isso traz vários problemas, como a tuberculose, como problemas dermatológicos, que são muitos presentes na população de rua, questões emocionais, mentais, o encontro com substâncias que acabam fazendo mal para a saúde. Isso é uma das questões muito sérias, a falta de acesso à água potável ou ter acesso à água potável só em determinados momentos, a ter o banho controlado, a ter que fazer as necessidades num banheiro sem porta. Me chama muita atenção quando, aqui no nosso agitado bazarzinho, eles pedem cuecas. Quem quer usar uma cueca que já foi usada? Então são todas questões que afetam a qualidade de vida. E afetando a qualidade de vida, afeta sem dúvida aquilo que numa visão de totalidade chamamos de saúde. O bairro da Luz, historicamente conhecido como a Boca do Lixo, vive entre o abandono e a especulação imobiliária. De um lado, o discurso da revitalização. Do outro, a repressão policial contra a tal da epidemia de crack. A cortina de fumaça perfeita para ignorar os reais problemas da região. Em primeiro lugar, a gente sabe que não existe uma epidemia de crack. O que existe é que o crack é a droga utilizada pela população socialmente mais desfavorecida. Se você estudar a história da guerra às drogas, sempre tem uma droga que é associada a essa população, que é a justificativa para tomar medidas
higienistas. Então a solução é reprimir, a solução é tentar expulsar eles de volta para a periferia, que é da onde geralmente eles vieram, exatamente como se fazia no período pós-colonial. A gente revive o mesmo fantasma, a mesma história, com enredos diferentes, mas é isso, é sempre a mesma história. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Pra quem não me conhece, meu nome é Cauex, muito prazer. Vou rimar o outro mundo que ninguém quer ver. O mundo onde não se distingue o amor da maldade, que ganha vida quando escurece nossa cidade. Veja aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão, estão na noia do crack, curtindo sua ilusão. Cabeça no inverso pode ser um calibre fatal, onde você se direciona do bem para o mal. Ninguém arrasta ninguém pra lugar nenhum. Você vai se quiser, cada um sabe o que faz, agindo de forma violenta pra encontrar a paz. Pro seu espírito, pro seu coração, mente alucinada torna-se um turbilhão de decepção. O nariz vermelho do palhaço é o meu estetoscópio na boca do lixo e o instrumento que eu utilizo para desenvolver uma relação que nenhum médico que chegue lá com o símbolo do médico vai conseguir ter. Ai, muito bem! A medicina é vista como um nível superior de saber, então inevitavelmente já se cria uma relação de poder. E de palhaço, mesmo eles sabendo que eu sou médico, eu consigo acesso ao mundo interno e às questões reais que eles estão vivendo muito mais fácil do que se eu chegasse só de médico. Então, palhaço é com certeza a minha melhor estratégia para atuar nessa região. A Cracolândia é certamente o maior desafio para aqueles que vivem do riso. A loira daqui de dentro ganhou neném. A bolsa estourou dela aqui. Tinha que passar aqui, ó, na frente. Os caras não deixaram a mina passar aí na frente. Mandaram pegar ela pra dar a volta lá por baixo, pra sair por aqui. Senhor, mas a mina tá grávida, senhor, a bolsa estourou, aí a mina tá pra ganhar. Ele falou, não quero saber, isso é problema de vocês, quem tem que cuidar é vocês. Aí ele chega lá, pega o mais fraco, rebenta, mano. Aí depois ele joga no meio de nós assim, fala que tá caguetando. Território da exclusão, a chamada Cracolândia funciona para o Estado como um laboratório de repressão policial. Corpos indesejáveis são violados física e moralmente todos os dias. O que eles querem? Bater no povo da rua, fazer seu processo de higienização a serviço do mercado imobiliário, a serviço dos comerciários. Padre Júlio segue sua caminhada na luta pelos irmãos da rua, entregando por essa causa seu único bem, sua própria vida. Um dos delegados da região tem como ponto fundamental me desconstruir. Então eles batem muito nos moradores de rua e mandam um recado para mim. Um dia uma pessoa falou para mim, você que é o padre que defende os vagabundos, nós vamos te matar. Eu disse, olha, fique à vontade, porque eu não uso colete à prova de bala, nem vou usar, eu sou um alvo fácil. Por isso que eu carrego uma cruz, porque eu sei que se a gente luta pela vida, vai ser crucificado. Outros veem isso como uma opção, aí ele quer estar lá, mas ninguém entende quando você olha muito pro abismo, o abismo olha pra você de volta, mas hoje nós tá aqui, nós por nós, somos Mandala Viva, somos isso, Cracolândia, todo mundo tem uma Cracolândia dentro de si, mas ninguém olha pra dentro, vamos olhar pra onde ninguém olha e escutar quem nem escuta, é nós, Bloquinho Cracolândia, chama! Aqueles que ninguém olha, também é negado o direito de ser feliz. A polícia proibiu o desfile do bloco da Cracolândia, mas Escobar tinha uma certeza, o bloco vai sair. Fechou? Então vamos lá, ó! Alô, família! O bloco da velha tá na rua! A rua é minha, a rua é sua! Ninguém nunca tá só nessa vida! Cruzou da lua!
Esse bloco foi o único proibido pela polícia, deixando bem claro o que o governo mais teme: o prazer dessa gente. A felicidade humaniza, e a repressão precisa que esses corpos estejam esvaziados de sua humanidade. Mas nesse dia foi carnaval. O brilho das purpurinas refletiu no sorriso da boca do lixo. Salva de palma aí, ó, para todos aqueles que deram a força, para as favelinhas aí, ó, essas pessoas maravilhosas aí, ó, que estão de jaleco e que vieram ajudar nós. Uma salva de palma para eles aí, ó. É isso mesmo, rapaziada. O Ministério da Saúde espera contraprova para confirmar o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Olá, boa noite. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus no Brasil. Os leitos estão prontos, as unidades estão prontas para o atendimento a partir do próximo dia 27. De maneira avassaladora, o vírus detectado na China tomou o mundo, elevou seu status à pandemia e deixou milhares de mortos. No Brasil, São Paulo é o epicentro da doença e assiste assustado o aumento dos casos fatais. Para a população de rua, restam os aliados de sempre. Em relação às pessoas em situação de rua, é mais desesperador ainda. Por quê? Primeiro, as pessoas não têm moradia. Então, já não dá para ficar no isolamento. Segundo, que as pessoas não têm acesso à água potável, por exemplo, para se hidratar. E dizem, né, que as pessoas têm que se manter com a imunidade boa, então o mínimo a hidratação é algo que a gente espera que seja possível. Hoje foi a nossa primeira ação, né, essa ação de prevenção, tanto trazendo informações quanto kits de higiene para essa população da Cracolândia. Deu para a gente perceber a importância de estar fazendo isso nesse momento onde a gente não sabe as consequências que vamos ter, né, no nosso país, e essa população vulnerável ela acaba não tendo informação e nem acesso, né? E essa ação é importante porque o Estado não está olhando para as pessoas que moram na rua como nunca olhou, mas mais que nunca é muito necessário que ela aconteça. A guerra às drogas é contra as pessoas, né? Guerra às pessoas, principalmente a população preta em situação de rua aqui no centro de São Paulo, que as pessoas romantizam muito a Cracolândia e o uso como é. Mas é bom estar sempre orientando eles aos direitos, ao uso do SUS, né, da saúde. Nesse momento de pandemia, de alguma maneira serve para olhar de novo para as coisas que não foram feitas nesses últimos anos, né, que deveriam ter sido feitas há muito tempo e não foram. No dia 8 de abril, no auge da crise, a prefeitura decidiu fechar um importante espaço de acolhimento. E dessa vez, sem a violência de costume diante da imprensa. O que parecia um ato de cuidado era, na verdade, um empurrão para a beira do abismo. Isso aí é a realidade, ó. Isso é a realidade, ó. Nego dormindo no chão, comendo comida do lixo. O governo não tá nem aí pra nós. Isso aqui é mentira, tá montando bonitinho, que vai tirar a gente daqui, que vai pá. Não é a realidade. A realidade é totalmente outra, entendeu? Nem todo mundo aqui é viciado, nem todo mundo aqui é bandido, entendeu? Às vezes a pessoa não tem pra onde ir, não tem o que comer, infelizmente vai pra um lugar, dependendo do governo, esse é o tratamento que tem, entendeu? Não é realidade. Eles batem, jogam spray de pimenta e jogam bomba, entendeu? Essa é a realidade. Isso daí, ó, que estão mostrando que a reclamação não é realidade não. Tem um morto lá dentro. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe por quê. Sabe qual é o nome disso daí? Descaso e abandono do Estado, entendeu? Eu que sou semi-analfabeto, burro, sei disso, que é descaso e abandono, entendeu? Isso aqui não é a realidade, entendeu? Não é a realidade não. Em meio a uma pandemia, o que se apresenta é mais uma nova tentativa de um genocídio naquele território. Agora, no momento mais importante, que todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de cuidado, o Estado vem mais uma vez na sua melhor faceta colonial tentar dizimar um povo. Eu acho muito simbólico o que acontece hoje, com toda uma história de opressão que os mais pobres vivem aqui no Brasil. Tem um morto lá dentro.
Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe por que, sabe qual é o nome disso daí? Descaso e abandono do Estado, entendeu? Eu que sou semi-analfabeto, sei disso, que é descaso e abandono.